Olá, tudo bem? Eu sou o professor Valdinei Borges e na aula de hoje eu falo sobre valor posicional dos números decimais. Vamos para a aula. E na aula de hoje vamos falar sobre valor posicional de números decimais. Então aqui eu coloquei aqui 3 tracinhos aqui, né, antes da vírgula. Coloquei 3 tracinhos depois da vírgula. Antes da vírgula a gente chama de parte inteira, números inteiros. E depois da vírgula, os números decimais. A gente vai colocar um número aqui, ó. Vocês podem perceber que o primeiro aqui, o terceiro, aliás, vai ser unidade. Esse aqui, dezena, centena. Depois da vírgula, chamamos de décimo, centésimo e milésimo. Então, vamos colocar um número aqui, né? Essa atividade está na primeira semana do PET do 6º ano, mas serve para qualquer aluno que queira aprender. 7, vou colocar um 7 aqui. 7, por enquanto eu tenho 7 inteiros. Vou colocar um 0 aqui depois. Continua ainda 7 inteiros. Eu não faço 7 inteiros e 0 décimos. Não. Aí eu venho aqui, vou colocar mais um número aqui, ó, 2. Ficou 7 inteiros e 2 centésimos. 7 inteiros e 2 centésimos. Vou colocar mais um outro número, vou colocar aqui agora, na parte inteira, 8. Ficou 87 inteiros e 2 centésimos. Eu vou colocar um outro número aqui, 7. Ficou agora 87 inteiros, 27 milésimos. Onde que o número terminou aqui, fala o nome, milésimos, né? E vou colocar mais um do lado de lá, vai ficar 987 inteiros e 27 milésimos. Tem uma atividade na apostila que fala que é para colocar os números no quadro e esse quadro que eu apresento agora. Eu já até coloquei um número aí, né, que é 3,16. A gente pode ler o número informal, né, informalmente, digamos assim, por 3,16. Mas a maneira correta de ler esse número, a maneira formal de ler esse número, é 3 inteiros e 16. Aí que vai olhar aqui na tabela, se eu colocar aqui o 3 aqui, o 1 aqui e o 6 aqui, eu vou ler 3 inteiros e 16 centésimos. É fácil de entender porque centésimos corresponde aí a 100, né? 100. Então, é como se fosse assim, um décimo, por exemplo, um décimo, que seria assim, ó, 1 sobre 10, que é a mesma coisa de 0,1. Isso é um décimo, né? Um centésimo, que seria 0,01. E assim, um milésimo também, que é 1 sobre 1000, que é a mesma coisa de 0,001. Então, se tem 3 números depois da vírgula, isso representa 1000. Se representa 1000, é milésimo. Se tem 2 números depois da vírgula, isso é 100. Se representa 100, é centésimo. Um número depois da vírgula representa 10, né? Porque é como se a gente olhasse o zero. Um número depois da vírgula, 10 só tem um zero. 2 números depois da vírgula, 100 tem 2 zeros. 3 números depois da vírgula, 1000 são 3 zeros. Então a gente vai falar correspondendo a esse 10, a esse 100, a esse 1000. Então a gente fala décimo, centésimo e milésimo. Vamos representar aqui agora o 3,16. O número eu já escrevi, 3, né? Agora, onde que eu vou colocar esse 1? Esse 1, ele vai representar aí para a gente o quê? Ele vai representar aqui a unidade. Então, eu vou ter que colocar o 3 aqui, ó. 3 é unidade. A vírgula vai ficar aqui. 1 décimo, né? E vai ser 6 centésimos. Certo? Vamos fazer mais um outro número. Vou colocar esse número que eu escrevi lá acima, 987.
Vou escrever o número 987,027. E nem está cabendo que o número é grande, mas tudo bem. É esse número lá, que tá aqui acima, aqui, ó. Então, beleza, vamos lá. Esse número, esse 9, o 7 eu tenho que colocar aqui debaixo das unidades, o 8 debaixo das dezenas e o 9 debaixo da centena. A vírgula, aí eu vou vir aqui, ó, e completar. 0 décimo, 2 centésimos, 7 milésimos. O número está aí preenchido corretamente, né? E aproveitando, a gente já vai olhando também como que se lê esse número. Porque lá na atividade, fala também qual pede também lá na atividade, deixa eu só analisar na atividade, lá pede para a gente escrever, tem uma atividade que pede para escrever como se lê esse número. Então, para ler um número desse, é melhor não colocar vírgula, igual não ler esse número 3,16, e sim 3 inteiros e 16 centésimos. Vou fazer mais uma representação de um número também que está no exercício, o número 0,58. Como que representa esse número 0,58? A parte inteira dele é 0. 0 está nas unidades. 58. Não esquecer a vírgula. 0,58. Como que se lê um número desse? A gente lê esse número. Não precisa falar 0 unidade. Pode falar só assim, ó, 58 centésimos. 58 centésimos. Que é a mesma coisa que 58 sobre 100. Ou 58 dividido por 100. 58 dividido por 100, 58 centésimos. Ok? Lá na atividade, fala também sobre maior parte inteira, para a gente saber qual é a maior parte inteira, certo? Então, a gente vai analisar como que olha também se um número é maior ou menor. Na parte inteira, é bem tranquilo. A gente vai ver o seguinte, primeiro, a parte inteira mesmo. Então, por exemplo, se eu tenho lá 3,28, eu tenho aqui 0,28, ou poderia ser diferente aqui, né? Vou mudar aqui só um pouquinho aqui, colocar aqui 50, porque isso aqui não vai influenciar agora nesse momento. Então, eu vou olhar só a parte inteira. O que é maior? Então, 3 é maior do que 0. Então, 3,28 é maior, o sinal de maior que eu estou colocando aqui, né? A boca do jacaré abre para o lado maior. 3,28 é maior do que 0,50. Certo? Então, aqui, pediu no exercício para olhar a parte inteira. E pede também para olhar a parte decimal. Qual que tem a maior parte decimal? Vamos analisar aqui a maior parte decimal. Vou tirar essa parte aqui. Né? Com isso eu fico com mais espaço aqui para eu poder trabalhar sem apagar aqui para que todos possam ver as resoluções. Então vamos lá. Quando eu for fazer aqui uma parte, para olhar uma parte, por exemplo, 0,3 e no outro 0,05. Qual desses números que é maior? 0,3, que é a mesma coisa de que 3 décimos, ou 0,05, que é a mesma coisa de 5 centésimos? Eu vou olhar o primeiro número aqui após a vírgula. Ó, o primeiro número após a vírgula. Se eu olhei o primeiro número, se eles forem igual, eu olho eu vou para o segundo número, né? No caso, o centésimo, né? Mas aqui eu já vou olhar direto o décimo. Eu olhei o primeiro número. O que é maior, o 3 ou o 0? O 3 é maior, então fica dessa forma. Vamos colocar mais outro exemplo. 0,27 e vamos colocar aqui 0,42. Ok.
quais desses números que é maior? Qual que é maior? A gente vai olhar esse aqui e esse aqui apenas. Qual que é maior? 2 ou 4? O 4 é maior. Então, se o 4 é maior, sinal, sempre a boca do jacaré, como a gente explica, né? Uns usam 4 e 7, né? Mas não importa a forma que você aprendeu, ou que você, a regrinha lá, mas assim, a boca do jacaré, ela abre para o lado maior. Então, tá aqui, 0,27 é menor do que 0,42. Aqui poderia ter até só o 4 aqui, 0,4. Mesmo assim, continuaria sendo menor, porque a gente só olha o primeiro número após a vírgula. Correto? A gente fala também sobre a organização desses números numa reta numérica. Então, tem que levar em consideração esses números logo após a vírgula. A gente vai falar também sobre... Vamos colocar só mais um exemplo aqui para fixar melhor. 0,045 e 0,5. Quando a gente olha para esse número, dá a impressão que esse número aqui é maior. Né? Dá a impressão que é maior, mas a gente tem que usar a regra, olhar depois da vírgula, qual que é maior depois da vírgula? Esse aqui é maior. Então, 0,45 é menor do que 0,5. Correto? Então, aí ficou a explicação sobre número posicional. Tem algumas questões que a gente pode analisar, né? Por exemplo, na letra A, vamos analisar essas questões aqui uma por vez, né? Vou analisar uma de cada vez aqui. E aí a gente vai tirando as dúvidas. Ok, tem alguns exercícios. Qual número tem a maior parte inteira e qual tem a menor parte inteira? Eu já expliquei como que olha a menor parte inteira e a maior parte inteira, né? Que é só o valor do número mesmo. Qual é o número que tem a maior parte decimal e qual tem a menor parte decimal? Eu também já falei a respeito, né? Só seguir aí o vídeo, volta no vídeo e olha aí direitinho. Quais desses números possuem algum valor na casa dos milésimos? Quais desses números possuem algum valor na casa dos milésimos? Olhando para esses números aqui que está na tela. Quais desses números possuem algum valor na casa dos milésimos? Aqui desses números aqui, apenas esse número aqui, 987,027, que possui aqui o número 7 na casa dos milésimos. Outra pergunta, quais desses números possuem algum valor na casa dos centésimos? Dos centésimos a gente tem aqui o número 3,16, 3 inteiros 16 centésimos. Temos esse aqui também, de novo, que ele repete aqui também. E temos esse número aqui também, que também tem, entre outros, né? Na apostila lá tem outro número, vou colocar aqui no meio aqui, ele é 47,40. Esse número aqui também, eu vou representar ele aqui, 47,40. Esse também tem o zero aqui, o algarismo zero aqui na casa dos centésimos. Depois a atividade traz lá mais uma atividade para ordenar na ordem crescente, do menor para o maior. A gente sabendo aqui distinguir um número do outro, né? Sendo maior ou menor, certamente vai ficar fácil fazer representação em reta numérica. Tá? Eu fico por aqui e até a próxima, se assim Deus permitir.